Já apresentei a vocês essa obra do Alberto da Costa e Silva. Ver como é que fica melhor assim, ó. A África ensinada aos meus filhos. Então é um diálogo simulado pelo Alberto da Costa e Silva com aqueles que seriam os filhos adolescentes dele. Na verdade, netos, né? Então, através de um diálogo em que esses adolescentes lhe perguntariam sobre a África, e ele, como pesquisador, jornalista, literato, foi embaixador em alguns países da África, então ele foi respondendo essas perguntas que esses adolescentes teriam lhe feito. Eu já disse a vocês aqui que é um material muito bom para trabalhar no ensino fundamental e mesmo no ensino médio, que nos traz conhecimentos de uma África pretérita, mas também de uma África contemporânea. Eu tenho aqui atrás de mim um mapa político da África, que muitos de nós não conhecemos ainda, infelizmente, e é bom a gente lembrar que agora recentemente teve um grande terremoto no Marrocos, norte da África, com mais de 2.000 pessoas mortas e mais um outro tanto feridos, e que muitas vezes não causa assim uma consternação no mundo ocidental na mesma medida que acontece as consternações quando ocorre acidentes, catástrofes em países europeus, em países ocidentais. Então a gente muitas vezes não tem a mesma sensibilidade para com o ser humano, dependendo da região onde as mazelas acontecem, né? Infelizmente, ainda existe uma sensibilidade eletiva, vamos dizer assim. E, de certa forma, na minha opinião, isso está relacionado com os meios de comunicação de massa, que tem uma informação muito a partir da visão ocidental, da visão vinda da Europa, eurocêntrica, um olhar a partir dos de cima. Então, a nossa solidariedade ao povo marroquino, às famílias de todos que foram vítimas dessa terrível catástrofe, desse terremoto. Então, Alberto da Costa e Silva vai nos falar aqui, vai responder a esses jovens sobre Gana. A pergunta que fizeram: quando existiu o reino de Gana? Diz Alberto. Gana aparece pela primeira vez num texto árabe do século VIII, como o país do ouro. Então, só essa primeira frase já nos dá a entender que no século VIII havia a presença de árabes no continente africano. Saíram do Oriente Médio, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram na África subsaariana. Então, a presença de árabes ou do Islã na África vem já do século IV. Continuando. Então, Gana era conhecida como o país do ouro. E é a abundância desse metal
que fica nas nossas memórias quando lemos a descrição do rei e de sua corte, feita no século XI por Al-Bakri, outro árabe, natural de Córdoba, na Andaluzia. O soberano vestia uma ampla túnica e tinha na cabeça um turbante encimado por um gorro bordado em ouro. Trazia colares e pulseiras, também de ouro. Atrás dele ficavam 10 escravos, com espadas e escudos ornamentadas de ouro. De ouro eram os arreios do cavalo do rei e as coleiras dos cachorros. Conta mais ao Bakri que o rei amarrava um de seus corcéis, um dos seus cavalos, a uma pedra de ouro que pesava 14 quilos. Fecha aspas. Então, nós estamos ouvindo aqui a narrativa de um árabe que esteve no reino de Gana, no século XI. É verdade, né, que pode haver algum exagero aqui, né? O árabe entusiasmado, extasiado com a riqueza de Gana, como diz o dito popular, aumenta, mas não inventa. Então é possível, sim, que esse cronista entusiasmado, com seu olhar de estrangeiro, tenha escrito de uma forma hiperbólica, mas isso não nega a existência desse metal precioso em Gana. E também isso nos revela o desejo desses estrangeiros, nesse caso os árabes, de encontrarem o desejado metal precioso, o ouro. Continuemos então com a narrativa de Al-Bakri e outros viajantes. A mesma pedra de ouro foi reaparecer bem mais ao sul, no alto rio Níger, na corte do rei do Mali. O grande viajante Ibn Battuta, que andou por aquelas terras entre 1352 e 1353, viu esse rei que tinha o título de Mansa dar audiência a seus súditos de manto vermelho e gorro bordado em ouro, sentado em almofadas sobre um grande guarda-sol encimado por um grande pássaro de ouro. Estava cercado por seus chefes militares com espadas e lanças também de ouro. O relato de Ibn Battuta apenas confirma o que já corria no mundo árabe e até na Europa cristã, que o Mali era um rei riquíssimo em ouro. Isso ficara claro para os egípcios durante a passagem pelo Cairo do Mansa, de nome Musa, em 1324. Mansa era um título que os reis de África ou dessa região da África recebiam. Então vejam que essas notícias de ouro no continente africano, na África Ocidental, corria tanto na Europa quanto no mundo árabe, no Oriente Médio. Então, o continente africano, já nessa baixa Idade Média, era a menina dos olhos dos europeus e também dos árabes. Então, essa história, essa versão de que o continente africano sempre foi um continente pobre, de miséria, de catástrofe, é uma visão europeia
que está relacionada com a exploração colonialista e imperialista proporcionada, entre aspas, principalmente pelos europeus. Então, a África foi subdesenvolvida pelo colonizador. Walter Rodney, um professor, pesquisador, né, do Caribe, se não me engano, que ensinou nos Estados Unidos, inclusive escreveu uma obra com esse título: Como a Europa subdesenvolveu a África. Como a Europa empobreceu a África. E não só a África, né? O colonialismo, o imperialismo empobreceu, inclusive, vários países das Américas. Então, com esse texto do Alberto da Costa e Silva, para adolescentes e também para nós vamos desvelando como se deu esse processo de empobrecimento do continente ou de grande parte do continente africano. O relato de Ibn Battuta apenas confirma o que já ocorria no mundo árabe e a Europa cristã, como eu disse anteriormente. Aí os entrevistadores perguntam ao entrevistado a pergunta que eu já fiz. Não havia um pouco de exagero nesses relatos desses cronistas? Alberto responde: talvez. Talvez os reis de Gana e do Mali não amarrassem o cavalo numa grande pedra de ouro, mas o fato é que a região da África onde ficavam aqueles países foi durante vários séculos, até a descoberta do metal nas Américas, a grande fornecedora de ouro ao mundo árabe e à Europa. Era para adquirir ouro que os cáfilas ou caravanas de camelos atravessavam o Saara e com ouro africano que cunharam moedas na Europa e no Oriente Médio. Então o Alberto está nos mostrando aqui que antes dos europeus sangrarem as Américas em busca de ouro, eles o fizeram em África. Sangrar a América aqui me fez lembrar uma obra também da minha época de estudante de graduação, que eu sugiro que vocês leiam. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. É um livro que mostra como é que os europeus expoliaram a riqueza da América espanhola e da América portuguesa. A África ensinada a nossos filhos, de Alberto da Costa e Silva, nos abre possibilidade de pensar a exploração dos europeus para além da África, inclusive utilizando da força de trabalho dos próprios africanos na diáspora. Então, nós aqui apresentamos um fragmento da segunda conversa de Alberto da Costa e Silva com os jovens adolescentes que queriam e querem saber sobre a história do continente africano. Esse livro, né, são 10 conversas, né,
onde ele explica um pouco da história da África em forma de diálogo. Nós apresentamos hoje, então, uma segunda conversa, aliás, bem resumida, porque cada conversa que ele apresenta nessa obra são várias páginas. E nós aqui resumimos a segunda conversa. Africanidades conectadas. Divulguem, assinem, sugiram temas para nossas conversas. Axé.